Seguindo aqui com o nosso curso Metas Pessoais com Metodologia OKR, a gente precisa, né, justificar o porquê de escolhermos a metodologia OKR e não outras metodologias, já que existem diversas, né, existem dezenas de metodologias no mercado. A metodologia OKR, ela traz uma flexibilidade que outras metodologias têm um pouco mais de dificuldade, né, de simplificar o processo. E por que isso? Primeiro porque eu tenho uma facilidade de alternar entre ciclos. Então eu consigo fazer esse trabalho trimestral. Então imagina que o que é prioridade nos 3 primeiros meses do ano, nos próximos 3 meses pode não ser mais, porque eu já supri essa lacuna que existia anteriormente. Então ela traz essa flexibilidade, ela traz uma autorresponsabilidade, porque a gente vai ter todos esses objetivos, né, esses resultados chaves nas nossas mãos, e também tem toda a questão de ser uma metodologia ágil. Ou seja, eu não preciso de um ciclo completo, de encerrar um ciclo para que a gente consiga fazer qualquer tipo de modificação. Então, dentro do percurso, se eu entender que não faz mais sentido, eu tenho a possibilidade de alterar tranquilamente. Vou trazer um exemplo para vocês, para ficar mais fácil o entendimento. Imagina que você tem aí, entre os seus resultados chaves, a necessidade de fazer um investimento, né, para melhorar, né, a sua segurança financeira da sua família, né, do seu processo. Então você fez esse planejamento, mas no meio do caminho você entendeu que surgiu uma oportunidade, que foi uma oportunidade, sei lá, de aparecer um carro muito barato e aparecer uma oportunidade aqui para que você possa trocar esse carro. Então, tá tudo bem, né, você havia feito esse planejamento de fazer esse investimento, de fazer a sua reserva de emergência, ou de fazer uma reserva financeira através de investimento, mas no meio do percurso surgiu uma outra prioridade. A metodologia OKR, ela permite que você faça essa alteração. Não é saudável que você altere o tempo todo. Não é saudável que você não tenha um objetivo claro, né? E fique o tempo todo fazendo alternativas. Mas em um momento mais específico ou outro, está tudo bem, né? A metodologia permite essa flexibilidade. Então, o cuidado é com o excesso aí nesse processo. E aí, quando a gente entra no processo de criar, né, os nossos KRs, a nossa metodologia que ela é muito clara e ela tem alguns critérios, né, para que a gente não cometa alguns erros que eu vou citar um pouquinho mais adiante também. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode ressaltar aqui é a questão do objetivo. Quando eu vou criar um objetivo, né, o O do OKR, o objetivo ele precisa ter um verbo, ele precisa ter o que nós queremos fazer e ele também precisa trazer o impacto que nós queremos causar. Então, esse critério, né, vai permitir com que a gente tenha mais facilidades em trazer aqui, né, os nossos objetivos. Então vamos lá. Ser um profissional referência no mercado de tecnologia. Esse é um objetivo. Ele é um O, né, que vai trazer para a gente um norte para onde nós vamos olhar, né, e aí depois a gente vai trabalhar com os nossos KRs. Então a gente traz nessa mesma frase, nesse mesmo O, um verbo, o que nós queremos fazer e o impacto que a gente quer causar. O verbo está no ser, né? O que nós vamos fazer, né, é ser um profissional de referência, e aí eu posso complementar, ser um profissional referência de marketing na região sul do país, ser um profissional referência em vendas na região de São Paulo, enfim, eu consigo ir afunilando esse objetivo, mas eu preciso ter um objetivo lúdico que me traga a sensação, né, de que a gente gere um impacto, né, de fato importante no nosso radar dentro da metodologia que a gente está utilizando aqui. E quando a gente traz, aí sim, né, trazendo aqui para exemplos, tem vários exemplos que a gente pode utilizar. Então, dedicar mais tempo à família, eu tenho aqui conquistar uma alimentação mais saudável, tem vários exemplos que eu trouxe no material que vocês podem acompanhar aí como apoio. Então, ser um profissional referência no mercado, dedicar mais tempo à família. Então, o último O, né, que eu trabalhei, por exemplo, foi algo ligado um pouquinho mais a equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Então, tudo vai depender de qual que é o momento pelo qual você ou sua família ou as pessoas que estão envolvidas nesse O aqui estão sincronizadas. Por quê? Porque para criar esse O, eu preciso pensar no momento. Se a metodologia aqui me disse que faz mais sentido eu criar por quarta, por trimestre, olho para esse trimestre, o que eu desejo realizar, o que eu desejo alcançar e trago para o meu O.
né? E posteriormente esse O pode ser alterado, né, nos próximos ciclos. Afinal de contas, a gente vai aqui trabalhar com prioridades, o que é mais importante nesse determinado momento. Tá? E quando a gente entra para KR, a gente precisa ter um verbo, né, o que será medido e uma meta. E aqui a gente precisa ser, sim, audacioso, a gente precisa ser bastante desafiador, mas não necessariamente trabalhar com metas impossíveis. Então, vamos lá, trazendo aqui para exemplos. Né? Investir X% de toda a renda familiar em 2023. Né? Eu vou ter aqui um verbo, eu tenho o que será medido e uma meta. Por quê? Eu preciso entender que quando eu definir o ciclo, que esse ciclo ele é anual, ele é mensal, ele é trimestral, eu já tenho o período no qual eu preciso alcançar essa meta. Então, investir, sei lá, 25% de toda a renda familiar, né, em 2023. Investir 25% da renda familiar nesse quarter ou por mês. Então, eu vou definindo o critério de periodicidade, né, e quanto mais claro for o meu KR, mais claro e mais simples será de ser mensurado. Porque eu preciso, nesse momento também, ao criar esse KR, entender como que nós vamos mensurá-lo. Então, se eu trago aqui informações que são difíceis de ser medida, vai ser muito mais complexo eu identificar se esse KR está sendo atingido ou não. Então, pensa, esses dados, por exemplo, vamos trazer essa ideia aqui de investimento. Se eu estou trabalhando aqui com investimento, eu tenho uma plataforma que eu utilizo, que eu vou lá apontando todo o valor que é investido, eu tenho uma planilha, eu tenho um caderno, alguma coisa que isso vá trazer para a gente os dados, que depois eu vou acumular esses dados para poder fazer o check-in, né, dentro da cerimônia. Então é importante que, ao criar, eu não pense somente no O, ou somente no KR em si, ou somente no que eu desejo realizar, mas também que eu preciso conseguir mensurar. Né? Então ele precisa ser mensurável para que a gente consiga ter eficiência aqui de acompanhamento. Tá bom? Outro ponto bem importante, esse KR ele precisa ser um KR de resultado e não de esforço. Né? Por quê? Porque aqui a gente, ao falar, né, ali mais adiante sobre os principais erros, eu preciso ter a noção de que eu preciso focar no resultado em si. Né? Então vamos trazer aqui um exemplo. Se eu trago aqui, ainda nessa linha de investimento, né, uma informação de estudar, olha, imagina que eu faço um KR definindo da seguinte forma, né, estudar mais sobre investimento de finanças pessoais. Cara, ele está ligado com o meu O, com o meu KR, está ligado. Mas será que ele não está muito mais ligado ao esforço do que no resultado? Se eu vou para o final, que é o resultado, e trago a ideia de que o objetivo, o KR, é investir X% da renda familiar nesse ciclo, eu já estou contemplando o esforço automaticamente, porque é óbvio que para atingir esse KR, esse resultado, eu vou precisar estudar mais sobre finanças pessoais, eu vou precisar fazer mais cursos, eu vou precisar ler mais livros nesse aspecto, nesse conteúdo, nesse conceito. Então isso já vai me trazer no finalmente do resultado e, consequentemente, o esforço já está embutido nesses resultados que eu desejo atingir. Ler X livros sobre finanças no trimestre. Olha só, esse é um outro KR, né? Ler X livros sobre marketing nesse ciclo, por mês. Ler 2 livros por mês de marketing. Então, veja bem, é muito particular, porque nem todo mundo gosta de colocar como meta a leitura, porque isso pode te forçar a ler livros ruins só para que você atinja um determinado resultado. Então isso aqui é muito de pessoa para pessoa, de você entender se faz sentido para você. Porque o que faz sentido para mim não necessariamente faz sentido para você. Trazendo aqui para exemplo nesse formato. Eu costumo ter KRs com meta de leitura, mesmo sabendo que não é saudável, porque a gente pode se forçar a ler livros ruins só para concluir a leitura, mas porque eu tenho muita dificuldade com a leitura. Então, no meu caso, faz sentido eu trazer para o meu KR meta de leitura de livros, de quantidade. Agora, o compromisso que eu tenho comigo mesmo é de abandonar esse livro se eu entender que esse livro não está fazendo sentido, não está de acordo com o que eu acredito. Então, eu trago sempre para os meus KRs a meta de leitura, com o compromisso de que esse livro seja um bom livro,
com o compromisso de que eu tenha a meta atrelada à qualidade do livro. Então não adianta eu estipular 10 livros para leitura, eu concluir os 10 livros e eu não praticar nada com essas leituras. Então o meu compromisso comigo mesmo é de atingir X livros por mês, ou por semestre, ou por trimestre, de acordo com o meu critério do que é bom. E abandonar sem nenhum tipo de piedade o livro se ele não estiver fazendo sentido, né, nesse caso. Outro exemplo de KR que a gente pode trazer aqui é ligado à saúde. E aí, cada um vai entendendo, né, o que faz mais sentido. Nesse ciclo atual, né, como é um ciclo que eu faço em conjunto com a minha esposa, a gente faz os nossos KRs em conjunto, a gente tem um O que é um O em conjunto, e dentro dos KRs, a gente tem KRs que são individuais meus, KRs que são individuais dela, e tem KRs que a gente trabalha em conjunto. Um dos KRs que ela tem, por exemplo, é de frequentar X dias por semana na academia, ou X dias por mês à academia. Então, no caso dela, isso faz muito sentido, porque isso vai provocá-la, né, a frequentar mais a academia e evitar com que ela tenha algumas desculpas, né? No meu caso, eu entendo que isso não faz sentido, esse tipo de KR, porque para mim é natural. O processo de ir para a academia não é uma dificuldade que eu tenho de prioridade. Então isso já acontece, porque eu saio um pouquinho mais cedo, eu levo meu filho para a escola dele fica na frente da minha academia. Então, naturalmente, eu já tenho que passar em frente à academia, eu acabo indo para a academia. Então, esse é o conceito da metodologia, é ir priorizando aquilo que faz mais sentido para cada um. No caso dela, faz sentido a questão de estipular como KR dias, quantidade de dias ou quantidade de vezes que ela frequenta a academia no determinado período, coloca-se no KR de forma que seja possível mensurar. Então, para ela, né, no formato de mensurar, ela vai lá fazendo dentro da anotação dela, no celular, ela vai anotando a quantidade para depois fazer o check-in, né, e entender se isso aqui faz sentido. Porque partindo do pressuposto, né, que isso é uma prioridade para cada um. Um dos KRs que eu tenho nesse ciclo, por exemplo, é reduzir o meu percentual de gordura corporal em X%. Então, olha só, é um KR que é muito particular, eu não preciso de ter a preocupação com a frequência em academia, porque isso para mim não é a prioridade, mas eu quero sim reduzir o meu percentual de gordura corporal. Então, eu trabalho com um percentual e fica muito mais fácil de trabalhar com esse conceito, porque para mim isso é uma prioridade. Aqui eu poderia trabalhar, né, com alguma... Eu já tive, por exemplo, KR de tempo de corrida. Então, por exemplo, um dos KRs que eu já tive no passado foi de atingir a marca de 10 quilômetros correndo abaixo de 60 minutos. Então, para algumas pessoas, isso pode não ser desafiador. Para mim, naquele determinado momento, era extremamente desafiador, porque eu nunca tinha atingido. Então, era desafiador, não era impossível, e automaticamente, no percurso desse atingimento, eu obrigatoriamente iria me forçar a treinar mais, a me alimentar melhor, a treinar mais, a frequentar mais a academia, a cuidar, né, com a quantidade de bebida alcoólica que eu estava ingerindo naquele determinado período. Então, quando a gente cria um KR, eu não posso único e exclusivamente olhar para ele de forma isolada. Eu preciso entender todo o contexto que a gente vai embarcar aqui nessa atividade. Então, tem muito mais coisas que eu carrego. Quando eu vou fazer uma meta, um KR de leitura, eu preciso entender que muita coisa aqui vai ser carregada ao mesmo tempo. Por exemplo, na minha rotina familiar, né, com uma criança em casa, né, com um filho pequeno em casa, eu sei que aqui eu vou ter que estar sincronizado com a minha esposa. Afinal de contas, né, a gente vai ter que estar aqui organizado, porque o tempo que eu estou dedicando à leitura, alguém vai ter que cuidar da criança, alguém vai ter que fazer alguma coisa, alguém vai ter que fazer isso. Então a gente vai ter que estar muito bem sincronizado ao definir esses KRs, porque são coisas, no meu caso, que são totalmente interdependentes. Se ela estipula a meta de frequentar a academia, consequentemente, eu preciso entender, né, que no tempo que ela vai se dedicar para ir para a academia, né, se for um tempo que a gente tem em conjunto, alguém vai ter que cuidar da criança, alguém vai ter que ficar com o filho, brincando, fazendo todas essas atividades. E é por isso que a gente precisa ter essa sincronia, né, caso a gente esteja falando aqui na criação de um KR que não dependa só de mim, que não dependa só dela. É por isso que é importante essa análise.
Bom, daqui a pouquinho a gente vai entrar em outros cenários, né, outros pontos aqui que são extremamente importantes para a metodologia. Encontro vocês no próximo módulo.